Boa tarde, hoje iremos falar A importância da atividade industrial para o desenvolvimento social e econômico no Brasil. E agora iremos falar com a repórter Lívia Kelly. diretamente de Brasília. É com você, Viva Kelly. Boa tarde, jornalista Ingrid Mendes. Boa tarde, Lívia Kelly, já estamos te ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre a importância das indústrias no Brasil. A importância das indústrias brasileiras tem um papel crucial no país, de microsetores, que exige considerável investimento financeiro para produzir bens de maiores custos. Investimento financeiro por produzir os bens de maior valor de economia e empregar milhões de brasileiros. O Brasil, a economia dele não é tão boa e também não é tão ruim. Consegue empregar milhões de pessoas para trabalhar, vários empregos em várias comunidades. As manufaturas estão diretamente ligadas à urbanização do país, como os produtos eletrodomésticos, para o conforto de todos, como bem-estar, trabalho e saúde. Além disso, as retratações econômicas da indústria, não só no Brasil, provocam uma série de consequências consideravelmente ruins, como o aumento do desemprego pelo fato da demissão de trabalhadores, a elevação dos preços de produtos para compensar as perdas financeiras que pode ocasionar a inflação, a queda da arrecadação de impostos devido à diminuição das vendas do comércio e também, e sobretudo no Brasil, a redução da capacidade de funcionamento das três esferas de governos. Não obstante, a indústria é muito importante na produção de riquezas do Brasil, mensurada no Produto Interno Bruto, PIB. Como exemplo, podemos citar o ano de 2009, em que o PIB brasileiro atingiu cerca de 3,14 trilhões de reais e a indústria havia sido responsável por 25,4% de todo esse valor. Agronegócio, cuja cadeia começa nas fábricas de tratores, de adubos e de ração animal, é responsável por cerca de 1/4 no PIB nacional. Por fim, as exportações de produtos industrializados e de produtos básicos ou matérias-primas, commodities, também influem na riqueza de qualquer nação. Como grandes economias do mundo, o Brasil é sustentado por três principais pilares: a agricultura, que é responsável por cerca de 10% do PIB, o setor industrial, que é responsável por 25% do PIB, o setor terciário, que engloba comércios e serviços. Apesar da força econômica do país ser bem dividida nesse sentido, um desses setores está fortemente ligado com fatores extremamente importantes, como a geração de empregos, câmbios, investimentos, importação e exportações. O setor industrial é um dos principais termômetros da nossa economia. Se ele vai mal, a economia sofre. Se ele vai bem, a economia avança. Ficando atrás do agronegócio, neste quesito, 15% dos brasileiros trabalham na indústria. Isso quer dizer que o setor gera empregos anualmente, mas a sua maior importância está no desenvolvimento econômico. A produção do setor industrial é um dos mais importantes alicerces de evolução da sociedade em diversos países e por aqui não é diferente. Nossa repórter Miriam Tim também vai falar como a indústria é um dos mais importantes para seguir a economia. O governo de Juscelino Kubitschek foi dedicado ao desenvolvimento do país, principalmente nos setores de transporte e de energia. A internacionalização fez com que empresas estrangeiras se instalassem no país, o que criou uma demanda gigantesca por mão de obra e abertura de mercado. Desde então, a indústria expandiu. É um dos setores de maior impacto econômico. Para a comunidade brasileira, a indústria é importante pois gera empregos, crescimento da economia, melhoria no padrão de vida das pessoas, desenvolvimento de tecnologia e reduz as desigualdades regionais. Agora vamos dar um giro diretamente de BH, falar com a repórter Fabrícia, que vai falar sobre o setor industrial e desenvolvimento socioeconômico. O setor industrial e desenvolvimento socioeconômico, por ser uma atividade que gera milhares de empregos, as regiões mais industrializadas do Brasil são mais desenvolvidas em diversos outros aspectos. Nas regiões sul e sudeste, a indústria é uma das principais atividades, apesar de atuar em segmentos diversificados.
No sul, predominam indústrias próximas às áreas de produção de matérias-primas, grandes laticínios e frigoríficos, por exemplo, surgem em regiões onde a pecuária também é forte. Na região também existe um número alto de indústrias de médio e pequeno porte em diversas cidades do interior. Na região também existe um número alto de indústrias de médio e pequeno porte em diversas cidades do interior dos 3 estados. Predominam os trabalhos de transformações ligados à pecuária e à agricultura. O Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, concentra a maior parte da população brasileira. Nesta região, a produção industrial é diversificada e possui índices altos de exportações e de demanda por energia elétrica. O estado de São Paulo, por exemplo, é o maior parque industrial da América do Sul. A concentração de 80% da extração mineral e produção de sal fica no Nordeste, enquanto a agricultura predomina a maior parte desta região, diferentemente do Sul. O setor não está ligado ao agroeconegócio. As regiões norte e o centro-oeste do país praticamente não possuem economia industrial bem estabelecida. A exceção fica por conta de algumas grandes indústrias isoladas na Zona Franca de Manaus, mas por ser um local de difícil acessibilidade do ponto de vista logístico, o desenvolvimento não se expandiu. Boa tarde e até amanhã.